A Mariana mandou uma dúvida bem pertinente aqui na caixinha da Yuvni sobre quais atividades extracurriculares é interessante você ter quando você está se candidatando para um programa de mestrado. Quando a gente fala de candidatos de ensino médio e graduação, eu acredito que as universidades elas esperam, né, e elas estão acostumadas com candidatos que eles submetem atividades extracurriculares que foram desenvolvidas ali nos últimos anos um pouco mais variadas, porque aquele aluno ele ainda está testando o que, que ele gosta, quais são as paixões dele, né, as habilidades. Mas quando a gente fala de um candidato de um programa de mestrado, um PhD, uma pós-graduação em geral, né, uma especialização, a lógica ela inverte um pouquinho. Porque a universidade ela já espera que o candidato saiba o que ele quer fazer da vida dele. Nesse caso, a gente precisa de um pouco mais de profundidade, né? O candidato ele precisa mostrar que ele vem já desenvolvendo atividades naquela área que ele quer se especializar, ele já tem experiência naquilo e, portanto, ele é um bom candidato para aquela universidade. Um bom candidato no sentido de não só, né, ser um aluno passivo que vai estar aprendendo naquela instituição, mas também de ser um aluno ativo que vai estar contribuindo com toda a comunidade universitária. Algumas atividades que particularmente eu gosto bastante, acho que você deveria estar considerando de adicionar no seu currículo, são, por exemplo, né, primeiro, iniciação científica, ser assistente de algum professor, você trabalhar em algum departamento de pesquisa da sua universidade, principalmente se ter a possibilidade de posteriormente publicar um artigo. É uma atividade bem interessante, principalmente porque as universidades internacionais elas têm uma pegada muito forte de acadêmico, né, de pesquisa, departamento, publicação e afins. Então, se você está mirando um mestrado, você já tem consciência também, né, que eles têm esse foco nas universidades fora, que talvez até mais do que no Brasil. Então, se você já tem alguma experiência prévia de algum projeto de pesquisa, grupo de estudos, é bem interessante. Além disso, né, além da publicação de artigos, também é bem legal quando tem alguma apresentação em evento, congresso, né, ou algum encontro ali das universidades, dos alunos, onde você tem a oportunidade de se apresentar, porque isso não somente vai destacar uma habilidade mais técnica que você tem, já de uma pesquisa que você vem desenvolvendo, mas também essa questão da sua habilidade de oratória, comunicação, trabalho em grupo, apresentação de pitch. Outra atividade também que eu acho que é quase que obrigatória, assim, indispensável para quem está se candidatando para um programa de especialização é a oportunidade profissional. Claro que nem todos vão ter essa possibilidade, por isso que entra a possibilidade de você estar fazendo um voluntariado, um projeto próprio, alguma coisa assim. Mas a experiência profissional na área é muito interessante, como, por exemplo, um estágio ou até você aplicar para um summer job, né, um estágio internacional durante a sua graduação, ali no período das férias, seja no summer ou no winter, para você já ter um contato com essa área de pesquisa. Outra coisa que eu noto muito nos alunos que são aprovados é, por exemplo, monitoria, né, você ser tutor de alguma disciplina, você participar de algum projeto de impacto social. As universidades no exterior, elas se importam muito com essa questão do impacto que você está tendo na sua comunidade, no seu bairro, na sua universidade. Então, tanto você se envolver no projeto pré-existente ou você fundar um projeto de impacto social também é bem interessante. Programas de liderança também são uma atividade bem interessante, eu acho, independente do seu grau acadêmico, porque hoje em dia toda instituição, seja internacional ou não, elas buscam jovens com esse aspecto de liderança. Obviamente, as atividades que você vai desenvolver, ela vai depender muito do programa que você está buscando se candidatar. Então, se você está, por exemplo, né, buscando se candidatar para um programa mais de relações internacionais, diplomacia e afins, eu já buscaria, por exemplo, uma simulação da ONU, seja participar ou fundar uma simulação da ONU na sua universidade. Agora, se você está aplicando para um MBA ou algum programa de business, negócios, é muito interessante se você já tem uma experiência prévia de empreendedorismo, ou pelo menos de um grupo de estudos, né, em relação a negócios, ou publicação nessa área, ou até participar de algumas Olimpíadas, aí entraria como honrarias, não exatamente como extracurriculares, mas ainda assim é bem interessante ter no currículo. Particularmente, sabe o que eu costumo fazer, Mariana, quando eu tenho alguma reunião com um aluno em relação a isso, e a gente vai descrever as atividades que a gente vai desenvolver nos próximos meses? Porque a atividade extracurricular, ela precisa ser intencional, não é assim, tu vai fazendo o que vai aparecendo também. Eu acho que é importante você listar desde agora, olha, eu quero desenvolver, quando eu finalizar minha graduação, quando eu finalizar tal período ali na acadêmica da minha vida, eu quero ter essas atividades extracurriculares. E como que você define essas atividades extracurriculares? Uma dica muito legal, muito relevante, é você dar uma stalkeada em pessoas que já estão nos programas que você vislumbra conquistar também. Então, por exemplo, entra lá no LinkedIn,
na universidade que você gosta, no departamento ali do programa que você tem interesse, entra na parte de pessoas, já vê quem são os fellows, né, os estudantes de mestrado, os assistentes que trabalham ali dentro. Dá uma stalkeada neles, que dentro do LinkedIn você consegue ver as atividades extracurriculares, o currículo daquele aluno. Então ali você vai ver se, em geral, a massa daqueles alunos que já estão naquele departamento, o que eles fizeram? Eles têm atividade de impacto social? Eles já tinham uma experiência profissional na área? Então, quais atividades eles desenvolveram ao longo da graduação ou após a formação deles, que talvez, né, contribuiu para eles estarem naquela posição atual. Até porque você não precisa ter muitas atividades extracurriculares, principalmente quando a gente fala de um programa de pós-graduação, a gente não espera dos candidatos uma quantidade muito alta, a gente espera qualidade, a gente espera atividades relevantes e atividades profundas que realmente demonstrem que você tem experiência naquilo, ou pelo menos você já teve algum certo contato com aquela área, né, de maneira mais prática ou mesmo ali científica, teórica, que devido a essa experiência você decidiu que você quer se especializar naquela área. Então é aquele ponto, você não somente vai ser um aluno que vai estar aprendendo dentro da instituição, mas você já vai levar com você uma certa bagagem para estar contribuindo com todo o campus, né, daquela universidade. Outra dica muito legal também que eu lembrei agora é você dar uma stalkeada nas universidades que você tem interesse, já que você já vislumbra assim uma college list, entra na parte dos clubes que ela tem dentro do campus da universidade. Ali você vai ver se já é uma universidade que ela tem uma pegada às vezes mais esportiva, se ela é uma universidade que ela tem muitos departamentos, por exemplo, na área de inteligência artificial e tecnologia, se é uma universidade que ela investe muito na questão de sustentabilidade no meio ambiente. Então, ali dentro, você já vai ver as atividades que aquela universidade ela traz, né, ela propõe para os alunos que estão lá dentro, morando no campus ou estudando na instituição, e ali você já vai sentir um pouco também daquilo que ela gosta, né, daquilo que ela incentiva que os alunos dela façam. E se você quiser receber o nosso guia sobre extracurriculares, é só você comentar "eu quero" aqui embaixo desse vídeo que você vai receber automaticamente no seu direct.